E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa última aula de membrana plasmática e nós vamos tratar sobre os transportes de substâncias e íons por ela. Então, bora lá! Então, gente, a função desses transportes é de regular o lado intra e extracelular, a obtenção de energia para o funcionamento metabólico da célula e também a entrada e a saída dessas substâncias. Gente, agora nós vamos falar um pouquinho das ocorrências desses transportes, mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho da aula passada que eu tinha falado dos tipos de transportadores, os quais eram os lipídios e as proteínas. Agora, as ocorrências elas vão ser divididas em três grandes grupos, que são a difusão simples, a difusão facilitada e os transportes ativos. Na difusão simples, esse transporte vai ocorrer por meio da bicamada lipídica de forma direta, sem o gasto de energia, ou seja, passivamente. Na difusão facilitada, ela vai ocorrer por meio das proteínas e de forma passiva, só que nas proteínas elas são divididas em dois grandes grupos. Eu tenho as dicanais e as transportadoras. As dicanais eu vou ter a passagem de algumas moléculas específicas e de íons específicos. Esses canais eles são especializados. Já nas transportadoras eu vou ter a passagem de moléculas e com exceção de alguns íons. E no transporte ativo ele também será por meio das proteínas. Só que esse transporte ele é ativo, ou seja, ele é contra o gradiente. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho da função das proteínas nesse transporte de substância dentro e fora da membrana plasmática. Sabendo que as proteínas elas são subdivididas em dois grandes grupos, as transportadoras e as dicanais. E essas transportadoras elas são subdivididas em outras duas ocorrências, sendo a difusão facilitada e a de transporte ativo. Só para vocês entenderem quando eu for falar um pouquinho mais para frente dentro dessas transportadoras, tá bom? A função dessas transportadoras é regular o pH citosólico, a passagem de substâncias acopladas nessas proteínas e também o controle osmótico, que eu vou deixar aqui para vocês, se vocês não souberem como que funciona esse controle osmótico. E quais serão os estímulos das proteínas transportadoras? Elas serão ou por ligante ou por uma mudança de voltagem. Como eu falei para vocês que elas são subdivididas em duas ocorrências, sendo uma o transporte ativo e a difusão facilitada, a do transporte ativo, como que ela vai acontecer? Eu vou dar um exemplo dela. A bomba de sódio e potássio, ela ocorre porque ela tem que manter as regiões intra e extracelular diferentes. Então, vai acontecer essa entrada e essa saída de substâncias para manter esse diferencial. E elas são estimuladas ou por um ligante ou por uma mudança de voltagem. Vale lembrar que dentro da célula eu tenho uma maior concentração de potássio e fora da célula eu tenho uma maior concentração de sódio. E para que eu mantenha essas concentrações em cada uma região, eu preciso da bomba de sódio e potássio, porque se entrar sódio e sair potássio de dentro da célula, ela vai ter uma mudança de potencial. Se antes dentro da célula era negativo, ela passa a ficar mais eletropositiva por conta da entrada de sódio. E a célula não quer isso. A célula quer manter esse potencial de repouso. E como que ela mantém esse potencial de repouso? Ela vai precisar utilizar energia. Se ela utiliza energia, eu vou ter o transporte ativo. Se eu tenho um transporte ativo, eu vou pegar potássio da onde tem menos e vou levar esse potássio para onde tem mais. Eu vou pegar esse sódio da onde tem menos e vou levar esse sódio para onde tem mais. Por isso que a bomba de sódio e potássio, ela serve para manter o potencial de repouso da célula. Quando eu falo potencial de repouso, eu falo que eu quero deixar o lado intracelular mais eletronegativo, com os íons de potássio, e eu quero deixar a região extracelular mais eletropositiva, com íons de sódio. E dentro dessas ocorrências de transporte ativo, nós temos os tipos. Quais são esses tipos? Eu tenho o uniporte, o simporte e o antiporte. O uniporte, eu tenho uma única passagem pela proteína.
No SYMPORT, eu vou ter duas passagens, sendo uma de forma ativa, do que ela vai entrar, e outra de forma passiva, ela saindo. Já no ANTPORT, a substância ela entra passivamente e a outra substância ela sai ativamente. E na difusão facilitada é somente o transporte passivo, ou seja, vai ir a favor do gradiente, de onde tem mais para onde tem menos. Já nas proteínas de canais, elas detêm a função de controle de entrada e saída de íons e também elas são altamente seletivas. Quando eu digo que elas são altamente seletivas, enquanto elas estão abertas, não vai ser qualquer coisa que vão passar por elas. Vão ser íons específicos e vão ser moléculas específicas. Por exemplo, as moléculas de água. Quando eu tenho a abertura desses canais e eu tenho a saída ou a entrada dessas moléculas de água pela proteína, ela somente vai passar este tipo de molécula. Quando tem abertura desses canais para a passagem de alguns íons, só vão passar íons específicos. Por exemplo, se eu tenho abertura desses canais para passagem de cálcio, só vai passar cálcio. As aberturas são específicas para os tamanhos dos íons e moléculas específicos. Os transportes dos canais são somente passivos, ou seja, sem gasto de energia. E esses canais eles são estimulados ou por ligante ou por voltagem. Um exemplo de células que são estimuladas por voltagem são os neurônios, as células musculares e as células endócrinas. Então, gente, ficamos por aqui, mas não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem um like de vocês e qualquer dúvida, venham nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. E até a próxima!